Hare Krishna, bom dia a todos que estão aí no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Então, a convite do Prabhu Paravioma, nós vamos fazer aqui uma explicação do Chaitanya Charitamrita, né? Verso 48 do capítulo 7, Adi Lila. O Senhor instrui Sanatana Goswami. Então, o nome do capítulo é O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Então, vamos aí fazer essa nossa aula, ou essa explicação. Vamos cantar um pouquinho, né? E depois a gente começa a leitura, tá ok? Hare Krishna, bom dia a todos. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Gurudev Gurudev Gurudeva Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Então, lendo o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Adi Lila, capítulo 7, o Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Vamos ler aqui, primeiramente, o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler aqui a parte do Bengali. Tamre Sukailasa Vaishnavera Dharma Bhagavata Adi Sasterera Jata Gudamahma. Tamre, a ele, Sanatana Goswami, Shikaila, o Senhor ensinou-lhe, Sabá, todos, Vaishnavera, dos devotos, Dharma, atividades regulares, Bhagavata, Srimad Bhagavatam, Adi, começando com Sastreira, das escrituras reveladas,
Jata, todas. Godha, confidencial. Marma, propósito. Então, lendo agora a tradução e o significado de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Com base em escrituras como o Srimad Bhagavata, que revelam orientações confidenciais, Sri Chaitanya deu instruções a Sanatana Goswami a respeito de todas as atividades regulares de um devoto. Significado. No sistema Parampara, as instruções recebidas do mestre espiritual devem também basear-se em escrituras védicas reveladas. Quem pertence à linha de sucessão discipular não pode inventar sua própria maneira de comportamento. Há muitos pseudos seguidores do culto Vaishnava na linha de Chaitanya Mahaprabhu que não seguem escrupulosamente as conclusões dos Shastras, sendo por isso considerados apasampradaya, que significa fora da Sampradaya. Alguns desses grupos são conhecidos como Aula, Baula, Kartika Bhaja, Neda, Dharavesha, Shanti, Sahadya, Shakibeki, Smarta, Jata Goshain, Ativadi, Judadari e Goranga Nagari. A fim de seguir estritamente a sucessão discipular do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, não devemos associar-nos com essas comunidades apasampadaya. Quem não é instruído por um mestre espiritual fidedigno não pode compreender a literatura védica. Para enfatizar este ponto, ao dar instruções a Arjuna, o Senhor Krishna diz claramente que era pelo fato de Arjuna ser seu devoto e amigo íntimo que ele podia entender o mistério do Bhagavad Gita. Deve-se concluir, portanto, que quem desejar compreender o mistério das Escrituras reveladas deverá aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno, ouvi-lo muito submissamente e prestar-lhe serviço. Então, o significado das Escrituras ser-lhe-á revelado, afirma-se nos Vedas. Jasya deve para bhakti jata deve tataguru tasyaite katita hiyarta prakashante mahatmanaha. O verdadeiro sentido das Escrituras revela-se àquele que tem fé inabalável, tanto na Suprema Personalidade de Deus, quanto no Mestre Espiritual. Shri Narottama Dasa Thakura aconselha Sadhu Shastra Guru Vakya Hridaye Karaye Aikya. O significado desta instrução é que devemos levar em conta as instruções do Sadhu, das Escrituras e do Mestre Espiritual, a fim de compreender o verdadeiro propósito da vida espiritual. Nem o Sadhu, pessoa santa ou Vaishnava, nem o Mestre Espiritual, fidedigno, diz algo que esteja além do campo da sanção das Escrituras reveladas. Assim, as afirmações das Escrituras reveladas correspondem às do Mestre Espiritual fidedigno e das pessoas santas. Portanto, agir com referência
a essas três fontes importantes de compreensão, portanto, devemos agir com referência a essas três fontes importantes de compreensão. Deixa eu colocar aqui no não perturbe. Isso. Para que a gente possa ficar tranquilo aqui. Tá? Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyanangana Shalakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a choque do conhecimento. A ele ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimati Hridaya Negoswami Tinamne Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Stasinanta Nasne Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simati Bhakti Vedanta Swami Tinamne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavari Pashacharya Shatarine. Hare Krishna, um bom dia a todos novamente. Aí o Marcos, está aqui, o Marcos Hanuman, né? Ele está em Campina Grande. Hare Krishna vai aqui acompanhar a nossa transmissão. Haribol, Marcos, grande devoto, bom devoto. Hare Krishna. Então, vamos falar aqui sobre esse verso, né? Primeiramente, aqui diz que o Senhor Chaitanya instruiu o Sanatana Goswami a ciência do comportamento regular dos devotos. Ou seja, que comportamento regular que ele está se referindo? Os 4 princípios regulativos, o cantar das voltas de japa, do Mahamantra Hare Krishna, o acordar cedo, né? Porque todo devoto ele acorda cedo, ele canta as voltas, ele também oferece orações ao mestre espiritual, né? As orações padrões, né? Shri Guru Astaka, começando com Sansaradava, Nara Lida Louca, Pranayaka Runya Ganaganato. Então, esse é o comportamento regular dos devotos, né? O devoto ele começa a moldar a sua vida de tal maneira que ele possa, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, estar sempre meditando nos nomes de Krishna, nos passatempos de Krishna, na filosofia de Krishna, do Bhagavad Gita. Então, isso aí é condição sine qua non, ou condição imutável para uma vida devocional. Vida devocional não é assim uma vida comum, né? Para quem quer realmente avançar rapidamente em consciência de Krishna, ele tem que aceitar regras e regulações. Ele tem que aceitar atividades reguladas. E essas atividades reguladas, elas são prescritas pelo Srimad Bhagavatam. As atividades reguladas são as lilas de Krishna. Krishna, ele acorda antes do Brahma Muhurta, né? E então os devotos já devem estar preparados para receber Krishna. No Mangalartik, Mangalartik é muito importante. É muito importante para os devotos estarem animados, dispostos a irem receber Krishna de madrugada, né, no Brahma Muhurta. Aí ele pode cantar primeiro para o mestre espiritual, né, Sansaradava, e depois cantar para Krishna, Kibavari Shesha Aloka Provesha Indrachari Utojiva. E assim, a mente do devoto começa a se preparar para, durante o dia inteiro, estar sempre fixa nos pés de lótus de Krishna.
Claro que durante o dia ele faz muitas outras ocupações, mas se ele começa com esse pé direito das atividades reguladas, imediatamente ele ganha um ar, ganha uma inspiração para durante o dia estar aí, sempre fixo nos pés de lótus de Krishna. Os pés de lótus de Srila Prabhupada, de seu mestre espiritual. Então essas atividades reguladas, elas estão de acordo com o Śrīmad Bhagavatam, que descreve as lilas de Krishna. Então a primeira lila é de madrugada. Krishna se preparando para sair para tomar conta das vaquinhas, tomar conta dos bezerros, né? E sair com seus amigos. Então, aí depois Krishna tem o almoço, depois Krishna tem os lanches, tem as brincadeiras, à noite ele sai com as golpes. Então, todas essas lilas, elas são inspiradoras para nossos programas espirituais. Então, de madrugada, sim, o Śrīmad Bhagavatam recomenda a gente procurar e se encontrar com Krishna. Depois, à noite, também. À noite, os devotos se reúnem para ouvir o Bhagavad Gita, né? O Néctar da Devoção, ouvir instruções sobre a vida espiritual. Então, esse forma o sanduíche da vida devocional, né? Pãozinho da madrugada, depois o recheio do dia, do serviço devocional, do movimento de Sankta, e à noite outro pãozinho, e aí a gente come esse sanduíche do dia aí devocional, né? O Śrīmad Bhagavatam é o Purana imaculado. Então devemos sempre lembrar disso, que às vezes o Mahabharata ele pode ter alguma contaminação, né? E outras escrituras védicas, mesmo o Vedanta Sutra, pode ter muito extenso, pode ter contaminação. Mas o Śrīmad Bhagavatam ele fala diretamente sobre o serviço devocional a Krishna. O Śrīmad Bhagavatam não foi tocado pelos impersonalistas, né? Nessa parte aqui do Chaitanya Charitamrita, seu Chaitanya, ele está aí em Varanasi, na casa de Chandrasekhara, né? E os impersonalistas estavam lá, apontando o dedo para o seu Chaitanya, dizendo, esse senhor Chaitanya, ele é um sentimentalista. E aqueles que estão junto com eles são um bando de sentimentalistas também. Eles estavam ofendendo o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya não falou com eles. O Sr. Chaitanya não tem interesse de falar com um personalista. Ele não tem interesse de falar com ninguém, a não ser os devotos eruditos. Então, o Sr. Chaitanya, ele pregou muito Sankta, ele distribuiu muito o santo nome para todas as pessoas, teve muitos passatempos, mas ele conversou com poucas pessoas. Porque o Sr. Chaitanya só quer conversar mesmo com devotos eruditos, né? Ele conversou com Ramanandaraya, né? Conversou com Sanatana Goswami, né? Então, Swarupa Damodara, seu secretário, mas não conversava com muita gente, não. E para o povo, para a massa de devotos, seu Chaitanya estava inspirado a dar o santo nome, dar praçada, cantar. Isso é a beleza. As pessoas estão querendo ver milagres, senão elas não se rendem. E o milagre em Kali Yuga é cantar o santo nome de Krishna. É seguir os 4 princípios. É ter uma vida devocional. Uma pessoa que consegue ter uma vida devocional em Kali Yuga está mostrando um grande milagre.
As orientações do Senhor Chaitanya, aqui também fala sobre as orientações do Senhor Chaitanya. As orações do Senhor Chaitanya só podem ser reveladas pelos devotos. Veja bem, elas são confidenciais. Então, elas não são compreendidas com um cérebro material, não é? Elas são compreendidas através da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu ou de seus devotos empoderados, que são os Satyavesha Avataras. Não é possível, porque elas são confidenciais. As pessoas que não recebem a misericórdia, a bênção de Chaitanya Mahaprabhu, mesmo que elas sejam grandes eruditos, mesmo que elas sejam grandes mestres, filósofos, eles não podem compreender. Então, é por isso que existem tantos acadêmicos que pegam os livros de Srila Prabhupada, pegam as escrituras védicas, de um modo geral, estudam, mas no final não conseguem transformar suas vidas. Esse conhecimento, a prova que esse conhecimento foi compreendido, é que ele tem a potência de mudar a sua vida. Se você lê o Bhagavad Gita, lê o Chaitanya Charitamrita, lê o Śrīmad Bhagavatam, tem informação sobre as maravilhosas atividades de Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos. Mas você não muda nem um tiquinho a sua vida. Você não muda nada. Então você não compreendeu nada também. Porque se você compreender um pouco da sua vida vai ser mudado. Porque o objetivo desse conhecimento é transformar as vidas das pessoas. Tirar as pessoas da plataforma material sofredora. Ai, que sofrência! Muito sofrimento a vida material. Tirar essas pessoas do sofrimento material, da confusão, da neurose. As pessoas ficam vendo coisas que não existem. Felicidade onde não tem felicidade. Quem vê o que não existe é neurótico, esquizofrênico, né? Então, as pessoas que veem, que estão nessa plataforma de neurose, esquizofrenia, vivem uma vida de lamentação, de sofrimento. E essas pessoas só podem sair disso aí com a transformação vinda do conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é para transformar, para religar você com uma atmosfera de felicidade, de prazer e de conhecimento verdadeiro. Então esse conhecimento é confidencial. Ele só pode ser obtido se você se aproximar de um avatara, de uma potência de Krishna, vinda a esse mundo. Ele não é obtido em livrarias, em estudos acadêmicos. Ele é obtido através de quem tem a Shakti, de quem tem a energia, quem tem o poder de tocar seu coração. Então, por isso que ele é confidencial. Pode ler. Você leia, mas enquanto você não se render ao mestre espiritual fidedigno e obter a graça dele, todo o seu estudo não vai conseguir transformar a sua vida. Não vai conseguir lhe colocar em contato
com a sua natureza espiritual, você vai continuar iludido. E as escrituras para você, aquilo que você estuda, vai ser expansão da sua ilusão. Você simplesmente vai colocar a sua ilusão naquilo que você estuda. O seu envolvimento, os seus apegos, você vai colocar naquilo que você estuda. A sua vontade de querer ser aquilo que você não é, você vai colocar na sua inteligência, que sua inteligência está contaminada. Então, para compreender um conhecimento confidencial, a gente tem que se aproximar de Krishna, ou seus avataras, ou as pessoas empoderadas por Krishna. A menos que você seja empoderado por Krishna, você não pode ser capaz a pessoa não é capaz de dar o conhecimento espiritual. Então, o sistema Parampara, também foi falado aqui. O que é o sistema Parampara? O sistema Parampara é a linha de sucessão discipular. A corrente que liga elo por elo até o elo último, que é Krishna. Então, uma pessoa não pode inventar um conhecimento. O conhecimento não se inventa, se descobre. Você não pode criar conhecimento, só Krishna cria. E Krishna já criou, já existe. Agora você tem que descobrir. Para você descobrir, você tem que se filiar à linha de sucessão discipular. Se você não se filia a essa linha de sucessão discipular, se você não se sente comprometido com o conhecimento, comprometido com a realização espiritual, aí você se perde. E aí você fica inventando. E quem inventa, só inventa ilusão. Porque Krishna já criou a verdade. Krishna já é a verdade absoluta. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele vai dar o conhecimento para Sanatana Goswami, porque Chaitanya Mahaprabhu é o Gora Avatara. Ele é o Avatara para a era de Kali. Kali Yuga não tem Avatara. Por isso que Kali Yuga é chamado Triyuga Avatara. Mas não tem Avatara quer dizer que tem um Avatara, mas ele não se apresenta como um Avatara. Ele se apresenta como um devoto. Então, é a encarnação disfarçada. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o Avatara que dá a Shakti para se distribuir a Kali Yuga Dharma, o Dharma para Kali Yuga, que todo mundo já sabe, né? Jagai Sankirtana Prayai, Jantihi Sumedasa. Aqueles que têm um pouco de inteligência, Sumeda, um pouco de inteligência em Kali Yuga, adotam o movimento de Sankta. Eles não vão ficar por aí tentando botar o pé atrás da cabeça, ficar entubado aí com algum tipo de respiração. Nada. Isso não é o Dharma para Kali Yuga. Não vai conseguir. Isso vai fazer você se apegar mais ainda às atividades materialistas de Kali Yuga, mais ainda ao corpo material.
O que é que a gente tem que fazer? Cantar o Mahamantra Hare Krishna. Trinade api sunicena, tarora api saheshruna, amarina manadena, kirtanya sadahari. Mais humilde do que uma folha de grama. Não fique querendo ser um grande erudito. Mostrar que tem conhecimento espiritual avançado. Nada disso. Ninguém tem conhecimento em Kali Yuga. Kalo Shudra Sambhava. Em Kali Yuga todo mundo é Shudra. Ninguém tem conhecimento verdadeiro sobre o eu. Todo mundo está apegado a atividades materialistas. Então, se você adota o movimento de Sankta, provavelmente você vai ter sucesso em despertar o seu amor por Krishna. Então, a sucessão discipular consiste em ouvir, Shruti, ouvir, Shruti. Depois você tem que indagar. Você não pode ficar com dúvidas. Você tem que ter a certeza de tudo aquilo que você vai fazer. Você indaga. Você pergunta. Você procura ouvir. E depois indagar. Agora, só isso não basta. Você tem que servir. Tem que haver uma transformação na sua vida, de forma que sua vida se transforme de tal maneira que você será um agente de Krishna. Servir ao mestre espiritual, que está engajado completamente na causa de Krishna. Se você está nessa plataforma, então você está na sucessão discipular. O próprio Krishna deu o exemplo disso. Krishna não precisa adquirir conhecimento. Mas a gente lê no Srimad Bhagavatam que Krishna, ele foi para a casa de Sandipani Muni, raspou a cabeça, estava usando Sika, Krishna de cabeça raspada, juntamente com Balarama. E foi para a casa de Sandipani Muni para aprender com a pessoa autorizada o conhecimento védico. Assim como Chaitanya Mahaprabhu está passando o conhecimento védico para Sanatana Goswami. Krishna foi. E depois que Krishna aprendeu todo o conhecimento védico, por ouvir uma única vez, porque ele era um avatar. Krishna é Deus. E por ouvir uma única vez todo o conhecimento védico, ele aprendeu. Aí depois ele procurou seu mestre espiritual e pediu a seu mestre espiritual: meu querido mestre, já completamos todo o conhecimento, já aprendemos todos os estudos. Agora, o que o senhor deseja que nós façamos para o senhor? Gente, vamos perguntar a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, o que é que o senhor deseja que nós façamos para o senhor? Eu ouvi que Srila Prabhupada disse: se vocês realmente querem me satisfazer, distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros. Todo mundo sabe disso. Agora esquece. Quantos livros tem na sua bolsa? Olha aí. Dá uma olhadinha aí. Quantos livros você colocou na sua bolsa hoje, quando você vai sair para a rua? Ah, eu não sou distribuidor de livros. Eu sou cozinheiro. Não importa. Você tem que ter livro dentro da bolsa. Porque se alguém te faz algum favor na rua, ou alguém conversa contigo, ou te achou simpático, bonitinho, dá um livro para ele. Dá um livro para ele. Com qualquer pessoa que você entrar em contato e você sentir
que ali tem uma alma, dá um livro para acordar ela. Que as almas, elas são Satchidananda Vigraha. As almas são cheias de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Elas já têm todo o conhecimento, mas estão esquecidas. Por isso que o Avatara tem que sempre vir e lembrar essas almas. Lembrá-las de que elas estão em um incêndio florestal, queimando para todos os lados a gratificação dos sentidos. E nós aqui, né? Aí em Campina Grande não, né? Não tem carnaval lá em Campina Grande. Tem um encontro para nova consciência. Mas no Rio de Janeiro, em Recife, está pegando fogo a gratificação dos sentidos. Domingo de carnaval. As pessoas estão atrás das migalhas do gozo dos sentidos que estão sendo jogadas aí pela rua, abertamente, livremente. Né? Então, Krishna, ele perguntou a seu mestre espiritual: o que eu posso fazer pelo Senhor? Temos que perguntar a Srila Prabhupada, todo dia, o que Srila Prabhupada o Senhor quer que eu faça? Distribua livros, distribua livros, distribua livros. Essa é a melhor maneira de glorificar Srila Prabhupada. Na época dos acharyas, né, que a gente fazia Guru Puja para nosso mestre espiritual particular, né? No meu caso era Acharya Deva, a gente fazia o Guru Puja todo dia, primeiro o de Prabhupada, depois o de Acharya Deva. Então a gente fazia Guru Puja, mas a Acharya Deva falava: verdadeiro Guru Puja é Sankta. O que é que você vai ganhar pulando aqui na minha frente? O que é que vai... Você não vai satisfazer tanto quanto estando na rua distribuindo livros. Tudo bem, a gente não é mais jovem, né? Muita gente não é jovem. Nem todo mundo tem assim o pique de todo dia sair com a bolsa com 100 livros, 200 livros, caixas de livros. Hoje em dia não dá para... Muita gente não pode fazer isso, não. São os poucos, né? Mas todo mundo pode sair com 2 livros, 3 livros, deixar sempre 2, 3 livros na sua bolsa para presentear com amor alguém que você encontrar na rua. Dá o amor para eles. Verdadeiro amor não é dar o pão, dar o feijão, que depois a pessoa vai sentir fome. Verdadeiro amor é dar Krishna, porque Krishna já é tudo. E esses livros são Krishna na forma literária. Você pegar um livro de Prabhupada, da primeira à última página, só tem Krishna, só tem espiritualidade. E esse é o grande valor desse livro. Então Krishna deu esse exemplo. Ele perguntou: mas o que é o meu mestre espiritual? O que você quer que eu faça? Né? Logicamente, o mestre espiritual dele pediu uma coisa que só Krishna podia fazer, né? Não ia pedir qualquer coisa, né? Aí ele pediu que trouxesse de volta o seu filho que tinha sido engolido pelo oceano. E Krishna, como ele era Deus, ele pode fazer qualquer coisa, ele trouxe, né? Isso aí é atitude devocional. Caso você não tenha essa atitude devocional, aqui o Lakshmana Hanuman está falando que os livros são as bombas relógio. Exatamente, a gente não sabe o tempo, mas a qualquer momento que a pessoa pegou o livro, aquilo ali vai dar um Big Bang dentro do coração dela e vai ressurgir a vida que encontra-se adormecida. As pessoas vivem, mas elas não estão vivendo, elas são zumbis.
Elas são mortos-vivos. Elas estão caminhando por aí, para cima e para baixo, mas elas não estão vivendo. Elas estão zumbitando. Zumbitando. Criei essa palavra agora no português. Eu zumbito, tu zumbitas, ele zumbita. Nós zumbitamos. Ou seja, viramos zumbis. Vivemos como zumbis. Né? Então, isso aí é a vida material. A vida material. Aí, se você não segue a sucessão discipular, se você não segue o Parampará, se você não ouve as escrituras do Avatara, você quer inventar a escritura, você quer inventar um modo de vida, você quer inventar regras e regulações de acordo com o seu sentimento, com sua cabeça, aí você vai sair da sucessão discipular. Aí você se torna Apa Sampradaya. Apa Sampradaya, que Prabhupada traduz no significado como sendo fora da sucessão discipular. Apa Sampradaya. Aí Prabhupada cita muitas Apa Sampradayas. Apa Sampradaya é aquele cara que estudou Chaitanya Mahaprabhu, mas não tem fé completa em Chaitanya Mahaprabhu, estudou o mestre espiritual, estudou Nityananda Prabhu, mas que não prestou serviço, não se rendeu, não entregou seu coração, aí ele pega aquele conhecimento e distorce. Esse é o pior mal. Pior do que negar é distorcer. Pior do que falar mentiras é falar meias verdades. Então, existe uma série de Apa Sampradayas que fazem com que as pessoas se poluam com invenções não autorizadas por Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, quando deu instruções a Sanatana Goswami sobre conhecimento espiritual, sobre as atividades reguladas dos devotos, mesmo Chaitanya Mahaprabhu, nesse verso, se descreve que ele fez referência ao Śrīmad Bhagavatam. Mesmo ele sendo um avatar, a própria encarnação de Krishna, ele não inventou, mas ele deu as instruções de acordo com as escrituras, o Purana Imaculado, o Śrīmad Bhagavatam, mesmo Chaitanya Mahaprabhu. Mas outros inventam, sem se basear no Śrīmad Bhagavatam ou em qualquer escritura, eles inventam sua maneira sentimental, especulada de servir a Krishna. Krishna, ele não aceita esse serviço, porque ele não foi dado de acordo com Guru, Shastra e Sadhu. Ele foi simplesmente inventado, especulado, tomado sem referências. Então, isso chama-se Apa Sampradaya. Você criar, não precisa você criar, só Krishna cria. Você tem que apenas descobrir o que Krishna revelou e não inventar nada. Seguir, por isso que Prabhupada fala tão enfaticamente, não inventem nada. Não criem uma Apa Sampradaya. Sigam o processo de Guru, Shastra e Sadhu. Senão, vocês vão se tornar uma perturbação social. O Pataeva Kalpate, uma perturbação social. O Rupa Goswami, ele descreve isso, que se você não pratica as regras e regulações de acordo com
as instruções das Escrituras, você se torna uma perturbação social. Uma perturbação social. Vai enganar as pessoas, vai se enganar, vai aumentar o seu apego a esse mundo material, em vez de eliminar o apego. Temos que ter uma fé inabalável no mestre espiritual fidedigno, devoto puro de Krishna, aquele que dedicou 100% da sua vida à consciência de Krishna, para não nos desviarmos. Jasya deve para abati, jata deve tata guru. Prabhupada cita no significado aí esse verso. A fé que você tem em Krishna é a mesma fé que você tem no seu mestre espiritual. Fidedigno. Aquele mestre espiritual que está 100% ocupado no serviço a Krishna. Que não existe nenhum intervalo, nenhuma brecha, nada para ele fazer nesse mundo a não ser servir a Krishna. Esse mestre espiritual fidedigno, ele é o servo mais confidencial de Shrimati Radharani. Shiradikama Davayuraparo Madhurya Lila Guna Rupanana Pratikshanaswa Danalulupasya Vandeguru Sichara Naravinda. Esse mestre espiritual, servo de Shrimati Radharani, servo confidencial de Shrimati Radharani, ele tem a Shakti para lhe dar o conhecimento espiritual, as realizações espirituais que realmente vão transformar a sua vida. Agora, se você busca um mestre espiritual barato, aquele mestre espiritual que não vai lhe instruir, mas que vai lhe adular, que vai apenas facilitar o seu gozo dos sentidos, aí isso vai atrapalhar a sua compreensão espiritual. Não é dever do mestre espiritual gratificar os sentidos do seu discípulo. Assim como Krishna começa o Bhagavad Gita dizendo que Asotyam Avasastvam, você falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno de pesar. Abra seus olhos, aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos e que dirá pelos mortos. Então a gente tem que ter visão do verdadeiro mestre espiritual. O verdadeiro mestre espiritual é aquele que nos dá instruções para a nossa compreensão espiritual. E não aquele que vai passar a mão na nossa cabeça e vai tentar esconder nossos erros. Ele vai apontar. É dever do mestre espiritual apontar os erros. Logicamente que o mestre espiritual também é equilibrado, né? Se ele vê que se ele apontar muito os erros do seu discípulo vai quebrar, ele vai dando na medida certa, né? Ele vai dando na medida certa para que o discípulo não perca seu entusiasmo fraquinho da vida espiritual. Já está com entusiasmo fraquinho. E o mestre espiritual fica, tá dando pau e vai quebrar. Então o mestre espiritual também tem essa habilidade. Mas seu dever principal é instruir. E para você ter a compreensão, certeza de que você está no caminho certo, você tem que se valer de Guru, Shastra e Sadhu. Guru é o mestre espiritual. É a personificação das instruções de Krishna em carne e osso. Você pode tocar, você pode diretamente estar em contato. É o Guru.
é Krishna. Em contato, é como se fosse a deidade. Krishna está lá no altar, na forma da deidade, e Krishna está do lado de fora do altar, na forma do mestre espiritual. Então, ali, Krishna faz um canal para chegar em você através do seu mestre espiritual. Então, o mestre espiritual é o canal fidedigno para você ver o filme de Krishna, para você receber as instruções de Krishna. Né? Shastra, nada que o mestre espiritual fale pode estar contra os Shastras. O mestre espiritual tem que explicar os Shastras e instruir de acordo com os Shastras. Prova disso, Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava instruindo o Sanatana Goswami de acordo com o Śrīmad Bhagavatam, mesmo Chaitanya Mahaprabhu, que era o próprio Krishna. Para dar o exemplo, ele vai instruir Sanatana Goswami de acordo com o Śrīmad Bhagavatam. Então, Guru Shastra. E os sadhus é a associação dos devotos. Os devotos, eles vivem essa cultura, esses ensinamentos espirituais. E os três juntos, quando estão em harmonia, Guru, Shastra e Sadhu, eles formam o conhecimento espiritual. E é ali que você deve beber. Só ali. Não vai beber em qualquer lugar. Se beber em qualquer lugar, pode adquirir uma doença espiritual, que pode até lhe levar à morte espiritual. Então não bebe, só bebe da fonte autorizada, Guru, Shastra e Sadhu, em harmonia. Movimento de Sankta versus Mayavadi. Os Mayavadis, eles acham que estão no modo da bondade, porque eles não querem fazer nada. Né? Como Ajna. No começo do Bhagavad Gita, Ajna estava meio Mayavadi. Se eu vou parar tudo, eu vou ficar em paz, vou para a floresta. Sannyasa, eu vou tomar sannyasa. Sannyasa quer dizer não fazer nada. Que nada. Sannyasa tem que trabalhar mais. Esse é o voto. Sannyasa ocupa corpo, mente e palavra no serviço a Krishna. No serviço a Krishna. Ele não fica de maneira nenhuma sem fazer nada. Então, os Mayavadis, eles acham que os sannyasis têm que estudar só o Vedanta. Chaitanya Mahaprabhu não era esse tipo de sannyasi. Chaitanya Mahaprabhu estava constantemente glorificando Krishna, cantando, dançando. E trazendo um movimento muito alegre. Porque esse movimento de ficar parado, essa história de ficar parado, sem fazer nada, né? Ficar aí meditando, jejuando, fazendo austeridades muito severas, esse movimento não atrai ninguém. As pessoas estão atraídas por beleza, por coisas coloridas. Aí sim as pessoas se atraem. Aí as pessoas ficam atraídas, felizes. Então, esse nosso movimento de Sankirtana, ele tem essa responsabilidade de atrair as pessoas com o que a gente tem de melhor, que é o canto, a dança, os passatempos de Krishna. Então, isso aí, em comparação com o movimento de Mayavadi, nós estamos muito superiores. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu nem queria falar com eles. Agora os devotos estavam incomodados, né? Porque os devotos não gostam que as pessoas ofendam Chaitanya Mahaprabhu ou diminuam Chaitanya Mahaprabhu. Os devotos estavam muito incomodados, né? Porque ele estava em Varanasi, né?
o reduto dos impersonalistas, na casa de Tapanamishra. Então, os devotos estavam incomodados. E Chaitanya Mahaprabhu vai fazer alguma coisa. Mas isso aí vai nos próximos capítulos. O Senhor preferia falar com devotos. Isso aí, né? Chaitanya Mahaprabhu não queria falar com o impersonalista. Por isso que ele não estava nem aí. Ó. Ele não ia lá, não queria saber, porque ele estava feliz em estar com os devotos. Ele falava, vai falar com o Sanatana Goswami, mas não falava com todo mundo, nem com qualquer devoto. Para Chaitanya Mahaprabhu falar, ele preferia cantar, dançar e distribuir praçada. Não estava assim, muito afim de ficar filosofando, não. Ele filosofava, mas só com devotos muito especiais. Sanatana Goswami, Ramanandaraya. Isso aí ele apresentava. Mas, fora disso, a vida de Chaitanya Mahaprabhu era cantar, dançar, tomar praçada. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele também mostrou um exemplo, né, muito bom, que ele estava na casa de Chandrasekhara, e Chandrasekhara, ele era um Shudra. Ele era um Shudra. A classe Kayasta. E Chaitanya Mahaprabhu estava na casa dele. Porque Chaitanya Mahaprabhu, ele pregava contra esse sistema de casta. Ele dizia que eu não sou um Kshatriya, não sou um Brahmana, não sou um Shudra, né? Eu sou Dasa Dasa no Dasaha. Gopi Bharta Pada Kamalayo, Dasa Dasa no Dasaha. Eu sou um servo do servo, do servo, do servo, daquele que é servo, do Senhor das Gopis. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele não fazia diferença entre um Shudra, um Brahmana, um Kshatriya. Ele não se identificava com nada disso. Ele simplesmente via todos como devotos puros de Krishna. Então ele ia foi criticado, mas ele ficou na casa de Tapanamishra. Mas Tapanamishra não é um devoto, né? E por ser um devoto, a gente tem a qualificação de receber Chaitanya Mahaprabhu na nossa casa. Chaitanya Mahaprabhu, ele vai entrar na casa de todos os devotos, mas se você não for um devoto, se você for impersonalista, você ofende Krishna, então Chaitanya Mahaprabhu não vai. E outra coisa é que ele comia na casa de... Não, aliás, ele ficou na casa de Tapanamishra e de Chandrasekhara e comia na casa de Tapanamishra. Então era isso mesmo. Ele ficou na casa de Chandrasekhara e comia na casa de Tapanamishra. A gente não deve comer em qualquer lugar, não. Devoto não come em restaurante, não. Não come em restaurante, não. Não come na casa de qualquer pessoa, não. Devemos seguir esse exemplo de Tapanamishra, de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu só comia na casa de Tapanamishra. Não aceitava o convite de Mayavadi, não. Mayavadi chamava Chaitanya Mahaprabhu para comer. Chaitanya Mahaprabhu não queria, não aceitava esses convites, não. Chaitanya Mahaprabhu, ele só aceitava os convites na casa de devotos. Então ele comia na casa de Tapanamishra, né? Assim, e isso é muito importante, né? Às vezes os devotos, eles vão para um restaurante, né? Isso não é legal. Eu comi só comida que não era vegetariana. Isso não é legal. Devoto não come em restaurante, não.
devoto come no restaurante lá no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, da Lila, né? Da Lila. Então, esse restaurante aí é autorizado, mas é comer em qualquer restaurante. Não. Só devemos aceitar convites de comer na casa de devotos. Logicamente, se o pai e a mãe da gente nos chamam, né? Aí a gente também não vai ser tão fanático, mas ter esse hábito e essa regulação não é o que Chaitanya Mahaprabhu nos ensina, não é o que o hábito regular de um devoto, não é. Sim, então, para terminar, assim, hoje, né, domingo de carnaval, né? Então as pessoas aí estão com o coração voltado para os seus arquétipos, né? Para ser aquilo que elas não são mais intensamente. Né? Ficar em Maya mais intenso, né? Ok? Mas, em compensação, os devotos também vão salvar essas almas aí, né? No domingo passado, saiu aqui em Recife o Mantracatu. É o Maracatu Narasim Rayá. E foi um grande festival. Distribuímos praçada, distribuímos bolinha doce, distribuímos o santo nome de Krishna. Assim, e havia milhares de pessoas no Recife Antigo, tá? Todo mundo. Esse é o movimento de Chaitanya Mahaprabhu. Fazer de alguma maneira com que todos possam cantar e dançar ao ritmo da música e ao som do canto do santo nome, né? E trazer para todos muita felicidade. Jai, Hare Krishna. Então aqui a gente completou 1 hora de aula, né? Eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Eu vi aqui os comentários do Marcos Hanuman. Então aqui ele coloca mais um outro comentário, deixa eu ler aqui. Obrigado, Hari Chakra Dasa Adhikari, pela excelente aula. Guru Shastra e Sadhu, é isso. Todas as glórias a Srila Prabhupada e Goura Premanandi Haribol. Que o Senhor Krishna te abençoe com saúde, amor e conhecimento. Ler mais. E conhecimento. Jai, obrigado, Hanuman. Hare Krishna. Minhas reverências para você. Obrigado pelas bênçãos. Estou precisando, hein? Aqui tem uma pergunta de Marcelo. Marcelo A. Magalhães. Vamos ver a pergunta de Marcelo. Pergunta. Como podemos fortalecer nossa fé para ser um servo eficiente nessa era de Kali Yuga? Marcelo, tem muitas maneiras, né, da gente fortalecer nossa fé. Nós temos em Kali Yuga, né, nós temos uma fé bem fraquinha, tá? Nossa fé em Kali Yuga é capenga. A gente, 1 hora, está determinado a fazer alguma coisa, mas outra hora a gente já cai nos braços de Maya, né? Então, a princípio, nós devemos cantar Hare Krishna com um sentimento de oração a Krishna. Esse é a maneira que a fé, a princípio, vai se fortalecer. Quando você cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, não, você está cantando e ouvindo, mas você deve sentir dentro de você que você precisa muito de Krishna e que Krishna venha te resgatar. A isso a fé vai aumentando, porque em Kali Yuga a nossa fé é muito fraca. O gozo dos sentidos, a poluição visual, mental, intelectual é muito grande. Então, mas se você se entrega
ao canto do Mahamantra Hare Krishna, com esse sentimento de uma criança indefesa. Puxa, eu não tenho fé, meu querido santo nome. Quando você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você ouve, mas o seu sentimento, o que você sente quando você canta, é isso. Você sente que você está indefeso e que você precisa de Krishna. Que Krishna se manifesta. Aí você canta, canta, canta. E toda vez que canta, canta com esse sentimento de que eu preciso de Krishna. Eu não consigo, por minha força, por minha capacidade, por meu intelecto, eu não consigo obter Krishna. Eu não consigo me afastar das coisas materiais. Se se canta com esse sentimento, aí Krishna, pedindo ajuda a Krishna, pedindo que Krishna lhe tome conta, aí Krishna vai tomar conta, porque ele diz que no Bhagavad Gita, que eu preservo o que o meu devoto tem e supro o que lhe falta. Quando ele fala eu, ele está dizendo euzinho, eu pessoalmente. A mãozinha pessoal de Krishna, aquela mãozinha azul, ela vai atuar em você, para que você dá a força e dá a convicção para que você se torne consciente de Krishna. Aí sim, aí você vai cantando, né? Agora não deixa de cantar. Agora depois, quando você amadurecer mais, aí você pode fazer como Bhakti-tirtha, né? Bhakti-tirtha, ele fez esse livro aqui, ó. Vocês aí, ó, se vocês estiverem aí na lojinha do templo, adquiram aí, ó, Súplicas de um Místico Urbano. Aí, isso aí é para quem já está mais maduro, né? Aí quem está mais maduro, ele fez um livro de orações, assim como Bhaktivinoda fez o Sharanagati, que foi um livro de orações na época dele, né? Bhakti-tirtha fez um livro semelhante, só que para a nossa época, para a nossa era, para a nossa época, para o nosso dia a dia, o místico urbano. Então ele ora, ele faz orações. Então você pode também pegar um papelzinho e orar a Krishna. Bhaktivinoda orava a Krishna. Eu tenho muitos envolvimentos e estou muito caído, sou teu servo. Ora a Krishna, assim, escrevendo, né? Mas a princípio, quando cantar Hare Krishna, já começa com essa, tentando desenvolver esse sentimento de que Krishna, vem cá, Krishna, olha por mim, olhe por mim, eu estou precisando de você, né? Então é isso. Tem outras maneiras também, se você vai, assim, procura, tem várias maneiras de você fortalecer sua fé, né? Muitas maneiras. Serve a um devoto, por exemplo, uma coisa que diminui a nossa fé é a gente ofender um devoto. E uma coisa que aumenta a nossa fé é a gente servir ao devoto. E se você serve aquele devoto que você está ofendendo, beleza. Melhor ainda. Melhor ainda, né? Então, o servir a um devoto aumenta a fé, né? Também ler as escrituras, né? Ler as palavras de Krishna, ouvir as aulas de Prabhupada, ouvir as aulas do mestre espiritual também. Isso aumenta a fé em Kali Yuga, né? Agora, Kali Yuga é pesado, né? Kali Yuga, você tem que, quando cantar o Mahamantra Hare Krishna, realmente se sentir muito indefeso. Mostrar a Krishna que você é um habitante de Kali Yuga e precisa muito da ajuda dele. Nós todos, né? Nós todos. Jai Hare Krishna. Então já se passaram 1 hora de aula. Respondi a pergunta do Marcelo. Espero que tenha outras respostas. Se você procurar nos Shastras, no Guru, sempre pergunte isso para os devotos. Você vai encontrar muitas respostas maravilhosas sobre isso aí.
Aí o Marcelo diz aqui, todas as glórias aos devotos reunidos. Jai, Hare Krishna. Então vamos encerrar essa live aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Hanuman. Obrigado, Marcelo. Hare Krishna. Bom dia a todos. Hare Krishna.